Se você está confuso sobre quantas provas fazer agora nessa reta final, não sabe exatamente qual é a função de fazer uma prova antiga, e você tem dúvidas sobre quais provas antigas você deve selecionar para fazer, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te explicar o guia definitivo de tudo que você precisa saber sobre provas antigas nessa reta final do Enem. Você não pode deixar de ver esse vídeo. Muito prazer, meu nome é José Guilherme, eu trabalho como diretor pedagógico do Memorize e eu passei em todas as federais do país direto do terceiro ano do ensino médio e também atuo como mentor estrategista para o Enem. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre provas antigas nessa reta final. Vou te explicar os 3 pilares do que eu considero essencial que você saiba sobre prova antiga. E o primeiro pilar é sobre periodização de provas. Uma coisa que eu noto muito nos alunos e que muitos de vocês erram é fazer a periodização da forma incorreta. Mas primeiro, o que é a periodização? Periodização é nada mais nada menos você decidir quantas provas por semana você vai fazer. O mais comum é o cara que é muito emocionado, ele faz 2, 3, 4, 5 provas por semana sem estar no período de fazer isso ainda. Então eu vou te explicar como que você deve tomar essa decisão. Primeira coisa que você tem que analisar para você decidir a sua periodização é quão evoluído você está. Então, por exemplo, se você está começando a estudar agora, você está na casa ali dos 100, 120, 130 acertos, você não pode passar de mais de uma prova por semana, porque cada prova que você faz, você leva muito tempo para corrigir. E se você está nessa faixa de acerto de 100, 120, você ainda não tem domínio de quase nenhum conteúdo. Você ainda falta muito conteúdo para você estudar. Então você não viu conteúdos base, por exemplo, como geometria plana, você não viu conteúdos como genética, você não viu conteúdos como, tipo assim, uma estequiometria, você não viu conteúdos como uma eletrodinâmica, ou uma dinâmica, ou cinemática. Então ainda falta muito conteúdo para você ver, para você estudar. Então não faz sentido, nesse período do estudo, você botar 2, 3, 4 provas antigas por semana, porque a função da prova antiga não é estudar o conteúdo. Já vou chegar em outro pilar explicando a função da prova antiga, mas basicamente isso não serve. Então, para você que está em 100, 120 acertos, você deve fazer no máximo ali uma prova por semana, né? Um dia por semana ou 2 dias por semana, se você tiver mais de 8 horas por dia de estudo, mais de 7 horas por dia de estudo. Agora, se você é aquele aluno que você está na faixa entre 135, 150, 155 acertos, você pode fazer uma prova antiga por semana, tanto do dia 1 quanto do dia 2, mais um simuladinho infracionado. Seria interessante para você ganhar mais repertório, entende? Agora sim você consegue ter um volume de prova maior. Porque quando tu está fazendo 150 acertos, você só precisa corrigir 30 questões ali. Lógico, você vai corrigir as certas, vai demorar a correção, só que demora muito menos do que uma pessoa que teria 120 acertos e teria, tipo assim, 60 questões para corrigir, né? Você tem muito menos questões erradas para corrigir, então, logicamente, você vai levar menos tempo. Então, você pode estudar assim de forma brutal durante a semana para progredir os conteúdos e reservar 3 dias ali do seu estudo somente para fazer provas e corrigir elas. Então, nesses 3 dias, tu consegue fazer de 1 a 2 provas por semana, mas não pode passar disso também não. Agora, se você está com 160 acertos, 165, cara, agora é hora de você meter marcha na prova. Você provavelmente já finalizou todo o cronograma, pode fazer 2, 3, 4 provas por semana, dependendo de como você está nos conteúdos, só que sempre lembrando que não adianta se encher de prova se você não corrigir o erro, se você não estudar o erro posteriormente. Não adianta você sair fazendo prova, se você não corrigir ela bem. Então tu tem que fazer prova e corrigir ela bem, tá? Somente assim na semana antes do Enem, se tu quiser fazer prova todos os dias, você pode fazer com o único objetivo de ganhar repertório e treinar a sua resistência. Então, basicamente, esse é o primeiro pilar sobre como decidir a periodização das provas. Se você está gostando desse vídeo até aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta para eu trazer mais vídeos, tá? Comenta ideias de vídeo também que eu possa trazer aqui para vocês, que eu vou gravar e sanar a dúvida de vocês, beleza? O nosso segundo pilar, galera, é sobre qual é a função da prova antiga. Basicamente, para que serve a prova antiga? A prova antiga ela serve para mostrar onde estão os seus defeitos, onde estão os seus maiores erros. Pensa comigo, imagina que você está na Idade Média. Se você, antes de uma guerra, pudesse saber quais são as principais fraquezas da sua defesa, isso não seria ótimo? Seria maravilhoso, né? Imagina que você é um comandante das tropas, e aí um soldado te fala, poxa, olha, as falhas das nossas defesas estão aqui, 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 assado. O que você vai fazer? Você vai chorar e falar, minha defesa tá falhando. Não, tu vai vir e consertar a defesa. Então essa é a função do simulado. Por isso tu tem que ter a mentalidade boa. O simulado ele vai te mostrar onde a sua defesa está falhando, em quais conteúdos você está falhando. Então, quando você for mal no simulado, não fica choramingando. Você tem que ficar feliz de que você errou isso no simulado e não no Enem.
Porque o simulado te dá a oportunidade de estudar aquilo depois. Dá a oportunidade de, por exemplo, se eu errei genética, o que eu vou fazer? Eu vou estudar genética. Se eu errei dinâmica, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista de saturação de dinâmica e vou aprofundar em dinâmica. Então o simulado ele te dá essa oportunidade, né, de você conseguir progredir os seus acertos. Isso é uma oportunidade, cara. Você tem que pegar isso e agarrar com tudo. Então qual é a função da prova? A função da prova é amaciar o seu ego, mostrar que você está fazendo 150, 160, 165 acertos? Não. A função da prova é somente ser um treino? Não. A função da prova é mostrar onde está o problema. A função da prova é mostrar onde está o seu erro. Então, se você está fazendo 160, não foca nas 160 que você acertou, foca nas 20 que você errou. Ué, José, eu sempre escutei o contrário, né? Que era para focar no que eu acertei. Não, foca no que você errou. Porque o que você acertou, tu tá bem. Tu tá bem. Não precisa se preocupar com o que você tá bem. Você tem que se preocupar com o que você tá mal. Porque o Enem ainda não chegou. Então, José, eu tô fazendo 160 no simulado, passei em medicina. Não, não é o Enem. Tem que fazer isso no Enem. Então, quando tu tá no simulado, você tem que focar nisso que você errou e buscar melhorar no que você errou. Eu já tô fazendo 170 acertos, não importa, tem que buscar gabaritar a prova, entendeu? Nunca tem um teto. Então essa é a função do simulado, mostrar onde tá a falha na sua defesa. Pensa como se fosse um general. Um general nunca fica triste se antes da guerra alguém dissesse para ele onde estão as falhas. Ele iria consertar. Então tem essa mentalidade de um general, beleza? Tem essa mentalidade. O terceiro e último pilar é quais provas fazer e como fazer essas provas. É uma dúvida muito recorrente. Primeiro, quais provas? Se você tem pouco tempo, se você ainda não fez a maioria das provas, né, faltam menos de 3 meses para o Enem, você vai priorizar as provas de 2020 para cá. 2020, 2020 PPL, 2021, 2021 PPL, 2022, 2022 PPL. Então tu vai fazer todas as provas. Vem fazendo todas as provas desde o ano regular até o PPL. O PPL não é uma prova pior ou melhor, tá? É a mesma coisa do regular. Muita gente fala assim, o PPL é mais fácil, o PPL é mais difícil. Não, não tem essa. Tu tem que fazer as duas são importantes para o seu repertório, beleza? Então prioriza fazer as de 2020 para 2025, beleza? Que são as provas mais recentes e mostram como o Enem vem cobrando os conteúdos. Se você tem tempo, eu recomendo que você faça de 2014 até 2025. Vai te dar um repertório absurdo e a chance do Enem cobrar uma questão antiga esse ano também é muito grande. Então é muito interessante que você faça isso. Agora, como você deve fazer essas provas? José, eu devo fazer as provas de forma fracionada, eu devo fazer as provas de forma completa, eu devo fazer a prova contando tempo, eu devo fazer a prova não contando tempo. A resposta é, se eu tivesse tempo com você, eu te analisaria a sua situação, falaria assim, olha, sua situação você faz isso, 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 e seria uma resposta para cada pessoa, tá? Isso pensando numa situação ideal que todo mundo tem tempo. Mas agora faltam menos de 3 meses para o Enem. Então a única opção agora é você tentar fazer pelo menos uma prova inteira do Enem por semana. Então pelo menos um dia inteiro do Enem por semana. José, eu não tenho tempo. Tudo bem, faz fracionado, mas tenta pelo menos, se você vai fazer, por exemplo, o Enem dia 1, o Enem dia 2 naquela semana. Tenta pelo menos fazer o dia 1 inteiro ou o dia 2 inteiro. Pelo menos uma das duas provas inteiras. Por quê? Porque isso é importante para você treinar estratégia de prova, para você treinar como está o seu tempo, para você treinar como está a sua resistência, porque agora, chegando o Enem, é importante que tudo isso seja analisado. Se fosse há 8, 10 meses atrás, a gente focaria nos acertos, a gente focaria em como você está progredindo nos conteúdos. Agora não, agora você tem que focar em tudo, que é o que vai cair na sua prova do Enem. Você tem que estar bem no tempo, você tem que estar bem na resistência, você tem que estar bem na estratégia de prova também. Então, basicamente, é assim que você deve fazer a prova. Você tem que fazer a prova inteira, pega o lanchinho, simula até o lanche que você vai comer no Enem. Simula completamente o Enem, marca o tempo, pega o lanchinho, faz a prova inteira. Claro, não comendo besteira na hora da prova, isso ferra o seu desempenho. Então, simula tudo, que o teu cérebro vai começar a se acostumar com esse ambiente. Até mesmo marcando um gabarito ali, se você puder imprimir a prova e imprimir o gabarito é muito bom. Lembrando, não é obrigação imprimir prova e imprimir gabarito, mas é bom que tenha a prova impressa, que tenha um gabarito impresso, né? Dá uma sensação realmente mais real da prova do Enem. Mas se você não tiver condição, não tiver oportunidade de imprimir, não tem problema. Você não vai deixar de fazer prova porque você não conseguiu imprimir. Você vai fazer a prova da mesma forma. Beleza? Então esses foram os 3 pilares e o guia definitivo sobre provas antigas. Você não precisa ver mais nenhum vídeo sobre isso, porque aqui eu abordei tudo sobre isso que você precisava saber. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no meu canal para ver mais vídeos como esse. Te vejo na próxima. Valeu!